Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre proporcionalidade, certo? Então a intenção é que hoje nós possamos aprender esses conteúdos: proporcionalidade, segmentos proporcionais, grandezas proporcionais e escala, certo? Muito bem. Você sabe o que é escala? Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Nós temos aqui um pedacinho do mapa da África, certo? Do continente africano. Alguns países aqui da África e as respectivas distâncias no mapa em centímetros, certo? Destes países. Então, por exemplo, a distância em centímetros de Porto Elizabeth até, por exemplo, Joanesburgo é 1,5 centímetros. A distância em centímetros de Joanesburgo até Harare é 1,3 centímetros. O que isso significa? No mapa, nós teremos um tamanho em centímetros, mas a escala está me dizendo que ele é 2,70 milhões. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro do mapa, nós temos 70 milhões de centímetros na realidade do território, ok? Então, essa distância de 3,7 centímetros vai ser o quê? Cada 1 centímetro são 70 milhões. Quanto vai ser em 3,7 centímetros? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Bom, o conteúdo de hoje vai ser razão entre segmentos. Na aula passada, nós falamos sobre razão entre números, certo? Entre dois valores. Nós dissemos que a razão entre dois valores é o quê? A razão entre A e B é o resultado da divisão de A por B. Se ao invés de números nós tivéssemos segmentos de retas, pedaços de retas, nós dizemos também que a razão entre esses dois segmentos é o quociente das medidas destes segmentos. Então, por exemplo, se um segmento AB mede 6 centímetros, o que é um segmento? Um segmento é um pedacinho de uma reta, tá? Segmento AB quer dizer que começa no A e termina no B. Se esse segmento tem 6 centímetros e um outro segmento CD tenha 12 centímetros, C e D tenha 12 centímetros, a razão entre este pedaço aqui e este pedaço aqui, entre o segmento AB e o segmento CD, nada mais é do que a divisão entre eles. Nós dizemos que a razão entre AB e CD é igual a AB é 6 centímetros, CD é 12 centímetros, vai ficar 6 sobre 12, 6 divididos por 12 é o mesmo que 0,5. Então, a razão entre eles é 0,5. O que significa? Que um é a metade do outro, ok? Esse 0,5 é o que? A metade, ou seja, esse é a metade desse. A razão entre esse e esse é que esse é a metade do outro, portanto, 0,5. Agora, deixar isso daqui para vocês fazerem. É a mesma coisa, tá? Qual é a razão entre os segmentos AB, que tem 60 centímetros, e DE, que tem 2 metros? Atenção, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar uma coisa bem importante. É necessário que para que se faça a razão, os segmentos estejam na mesma unidade de medida, tá? Eu não poderia fazer essa conta se ambos não fossem em centímetros, tá? Então aqui, no exercício que vocês vão fazer agora, tem uma diferença. O AB tem 60 centímetros e o DE tem 2 metros, tá? Então dá uma olhadinha, converte em centímetros e faz aí, eu já volto com a resolução.
voltamos, vamos fazer então a resolução do exercício. Nós temos aqui, qual é a razão entre os segmentos AB, que mede 60 centímetros, e DE, que mede 2 metros? Atenção, a razão entre dois segmentos de reta é a razão entre as medidas destes segmentos, desde que eles estejam na mesma unidade de medida. Então, eu não posso fazer a razão entre centímetro e metro, tá? Então, para fazer a razão entre AB e DE, eu tenho que transformar o DE, que está em metros, para centímetros. Aqui eu tenho 2 metros, vou transformar em 200 centímetros, tá? Então, AB, a razão entre AB e DE vai ser 60 centímetros sobre 200 centímetros, ok? Não pode trabalhar com metros. Aqui eu vou simplificar o 0 com o 0, ficou 6 sobre 20. Então, 6 sobre 20, eu posso simplificar aqui por 2 e aqui também por 2, certo? 6 divididos por 2 fica 3, 20 divididos por 2 fica 10. Então, a razão entre AB e DE é 3 décimos, ou seja, 0,3, ok? Deixei resolvido para vocês aqui no slide, tá? Esse material vai estar todo no Classroom, quando vocês precisarem, só consultar e tá lá tudo certinho. Bom, a razão entre dois segmentos, ela pode ser do tipo comensurável ou incomensurável, tá? Qual é a diferença? Quando ela é comensurável, nós teremos a razão como o resultado de uma fração, cujo resultado é um número racional. Comensurável é quando a razão é um número racional. O que é um número racional? Um número racional é uma fração, um número que pode ser escrito na forma de fração, certo? Já quando a razão for incomensurável, quer dizer que o resultado não é um número racional, ele é um número irracional. Irracional é aquele que não pode ser escrito na forma de fração, tá? Aqui, por exemplo, raiz de 2 sobre 5 não é uma fração. Por que não é uma fração? Está ali desenhado como fração. Não é fração porque para ser fração a definição é que o número de cima seja um número inteiro e o de baixo também um número inteiro, certo? Então aqui o número de cima não é inteiro, é irracional, por isso não é fração, ok? Bom, vamos ver como que se aplica esses conhecimentos de razão entre dois segmentos em um exemplo de escala, tá? Olha só, em um mapa, a distância em linha reta entre Petrópolis e Vassouras, duas cidades do interior do Rio de Janeiro, é 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é 54 quilômetros, qual é a escala usada? Lembra que a escala, como eu falei lá no comecinho da aula, a escala é o que você vê no mapa. Quando você tem um mapa, ela vai aparecer aqui, a escala é 1 para tanto. Quer dizer que cada 1 centímetro do mapa equivale a tantos mil, milhões de quilômetros na realidade do território, certo? Aqui a gente vai descobrir qual é a escala. Lá no desenho, aqui, essa distância aqui é 0,6 centímetros. Quero saber qual que foi a escala usada nesse caso, tá? Escala é o quê? Escala é o comprimento no desenho, dividido pelo comprimento real. Pelo comprimento real, certo? Desde que estejam na mesma unidade. Bem importante isso. Mesma unidade. Então, eu quero saber qual foi a escala usada nessa figura, onde nós temos uma distância de 0,6 centímetros, representando uma distância real de 54 quilômetros. Qual escala que foi utilizada aqui? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que ter os 54 quilômetros em centímetros, tá? Eu não posso trabalhar com quilômetros e centímetros. Então, 54 quilômetros equivale a quantos centímetros? Quero transformar isso para centímetros. Bom, primeiramente, temos que lembrar que a cada 1 quilômetro são 1000 metros, tá? Então, 54 quilômetros, eu vou multiplicar por 1000, aqui, outra cor. Vou multiplicar por 1000 e tenho 54.000 metros, ok? Agora, para transformar de metro para centímetro, lembre-se que cada metro tem 100 centímetros. Então, eu vou multiplicar aqui por 100. Por 100.
por 100, ok? 54 mil metros vezes 100, é só acrescentar 2 zeros ao final. Fica 54, aqui tem 5, vou colocar mais, tem 3, vou colocar mais 2. É isso, certo? 5 milhões e 400 mil centímetros. Essa é a distância em centímetro entre as duas cidades, a distância real. Esses 54 quilômetros são 5 milhões e 400 mil centímetros. Agora vamos descobrir qual foi a escala. A escala é o comprimento no desenho, que nesse caso é 0,6 centímetros, dividido pelo comprimento real, que é 5 milhões e 400 mil centímetros, ambos na mesma unidade, tá? Ambos na mesma unidade. Agora, eu tenho que escrever a escala como ela aparece nos mapas. A escala é de 1 para tanto, tá? Então, eu vou ter que escrever dessa forma. Ou seja, eu vou ter que transformar isso em uma fração, de forma que fique compreensível para a gente. Aqui em cima tem que aparecer o 1, ok? 0,6 é a mesma coisa que 6 décimos. 6 décimos, certo? E 5 milhões e 400 mil, a gente mantém ali 5 milhões e 400 mil. Muito bem. Agora, faremos o seguinte. Eu vou repetir a primeira e vou inverter a segunda. Vai ficar 6 décimos vezes, aqui nós temos uma outra fração, ó, isso aqui é sobre 1, tá? Eu repito essa e inverto a outra. Fica 1 sobre 5 milhões e 400 mil. Agora eu vou multiplicar esse aqui embaixo por 10, quer dizer que vai acrescentar um zero a mais, tá? E em cima eu mantenho 6. Aqui multiplicando por 10 vai ficar 5 milhões e 400 mil, coloco um zero extra ali, fica 54 milhões. Posso fazer o quê? Dividir em cima e embaixo por 6, tanto esse quanto esse. 6 divididos por 6 fica 1, que era o meu objetivo, que ficasse 1 em cima. 54 milhões divididos por 6 fica 9 milhões. Porque 9 vezes 6, 54, tá? Fica 9 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 milhões. O que quer dizer? Quer dizer que a escala deste mapa, é 1 para 9 milhões. 1 centímetro do mapa representa 9 milhões de centímetros do território do Rio de Janeiro, ok? Nessa escala está o nosso mapa, ok? Eu vou deixar agora para vocês fazerem esse, é a mesma coisa. Nós temos aqui uma escala de 1 para 70 milhões. Eu quero descobrir qual é a distância real entre Porto Elizabeth e Joanesburgo, daqui até aqui, certo? Daqui até aqui, Porto Elizabeth, Joanesburgo. A distância aqui no mapa é 1,5 centímetros e a escala é 1 para 70 milhões. Então, façam o cálculo aí e descubra qual é o comprimento real, a distância real entre as duas cidades. Eu já volto com a resolução.
Então, vamos descobrir qual é a distância entre Porto Elizabeth e Joanesburgo. Lembrando que escala é o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real, certo? Então, a escala é o comprimento no desenho pelo comprimento real. A escala dessa imagem é 1 para 70 milhões, tá? Então, a escala, aqui onde tem a escala, eu vou colocar 1 para 70, quantos zeros? 7 zeros. 1, 2, 3, 7, isso. 1 para 70 milhões. O comprimento no desenho da distância entre as duas cidades é 1,5 centímetros. 1,5 centímetros. Eu não vou colocar centímetro aqui, porque já está tudo em centímetro, tá? Mas poderia colocar aqui centímetro. E o comprimento real é o que eu quero saber. Quando eu não tenho o valor de alguma coisa, eu coloco uma variável, uma incógnita ali, só para não ficar carregando essa palavra comprimento real, eu posso dizer que o comprimento real é x, ok? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar esse x, vou dar um jeito de descobrir o valor desse x. Para isolar o x, nós vamos fazer o seguinte. Esse x aqui está dividindo, ele vai passar do outro lado multiplicando, tá? Então, fica x, ao passo que esse daqui está dividindo aqui, também pode passar do outro lado multiplicando. É a tradicional multiplicação cruzada. Eu posso fazer isso aqui perfeitamente nesse caso, tá? X vezes 1 fica 1x, ou apenas x. 70 milhões vezes 1,5, vou deixar representado aqui, depois a gente faz a conta. Vezes 1,5. 1 vezes x é o próprio x. 70 milhões vezes 1,5, vamos colar aqui, que eu não sei também, aqui ó, 105, tá? Compensa fazer o quê? Você faz 1,5 vezes 7 e depois só coloca os zeros, tá? Também dá certo. Vai ficar 105... o quê? Milhões de centímetros. 105 milhões de centímetros. Agora vamos ao que importa. Quanto que é isso em quilômetro? Tá? Porque 105 milhões de centímetros é um valor muito grande, muito difícil de entender o que tanto que é isso, que distância que é essa. Em quilômetro a gente entende melhor. Então, para transformar de centímetro para quilômetro, primeiro eu vou dividir por 100. E aí eu tenho ele em metros, certo? Divido por 100, ele vira metros. 105 dividir por 100 significa cortar 2 zeros. Corto aqui. Sobrou 4 zeros. Se eu dividir por 1000, isso aqui é em metros. Se eu dividir por 1000, aí eu tenho ela em quilômetros, certo? Porque cada 1000 metros nós temos 1 quilômetro. Então, eu divido por 1000, quer dizer, cortar mais 3 zeros, ficou 1.050 quilômetros. Então, a distância, desculpem, entre Porto Elizabeth e Joanesburgo é de 1.050 quilômetros, tá? Precisava transformar em quilômetro? É importante porque você interpreta melhor se tiver em quilômetros, tá bom? Mas não tem essa necessidade. Bom, 4 segmentos, voltando ao assunto de segmentos, então, 4 segmentos A, B, C, D, E, F e GH são proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros é igual à razão entre a medida dos dois últimos, nessa ordem, desde que todos os segmentos estejam na mesma unidade de medida, ok? Por exemplo, o segmento AB mede 4 centímetros, CD mede 6, EF mede 8, GH mede 12, formam nessa ordem uma proporção? Vamos dar uma olhada aqui. Para que eles sejam proporcionais, eles têm que estar na mesma unidade de medida e que esse seja proporcional a esse, assim como esse, e seja proporcional a esse. Então, AB tem 4 centímetros, aqui eu coloquei 4. CD tem 6 centímetros, aqui eu coloquei 6. EF tem 8 centímetros e GH tem 12. Veja que as frações são proporcionais. 4 sextos e 8 dozeavos
são a mesma fração irredutível 2/3, então os segmentos serão proporcionais, certo? Por quê? Porque as razões são iguais, as frações são iguais. Mesma coisa que valia para a aula anterior, onde não era medida, vale para essa também, onde nós temos medida. Então, vou deixar isso para vocês fazerem, tá? E já volto com a correção. Voltamos com a resolução do exercício. Então, vamos dar uma olhada aqui. Verifique se os segmentos AB, CD, EF, GH formam nessa ordem uma proporção. Então, se eles formarem nessa ordem uma proporção, significa que AB estará para CD, assim como EF estará para GH, certo? Esse está para esse, bem como esse está para esse. AB, 6 centímetros. CD, 3 centímetros.
EF é 4 centímetros e GH é 12 centímetros. Importante que todos estejam na mesma unidade de medida, tá? Não pode esquecer disso. Bom, 6 dividido por 3 é a mesma coisa que 2, certo? 6 é uma razão, é uma divisão. 6 divididos por 3 é 2. 4 divididos por 12, aqui eu posso fazer o cálculo. Posso simplificar aqui por 4 e aqui por 4. Vai ficar 1, 12 divididos por 4 dá 3. Fica 1/3. 1/3 é igual a 2? Não, não é igual a 2. Então, estes segmentos, nesta ordem, não formam uma proporção. Eles não são proporcionais, certo? Muito bem. Ainda podemos usar essa ideia de segmentos proporcionais não só em mapas, como também em miniaturas, tá? Aqui nós temos a miniatura de uma moto e ela está representada em escala nessa figura. A escala é 1/18 e ela tem um tamanho aproximado de 12,2 centímetros, tá? 1/18 quer dizer que a cada 1 centímetro corresponde 18 centímetros do tamanho real da moto. Quero saber então qual que é o tamanho real dessa moto, sabendo que a miniatura tem 12,2 centímetros. Então vamos lá. Da mesma maneira, a escala é o comprimento no desenho dividido pelo comprimento real. Escala, vou simplificar aqui pra gente, é o desenho pelo real, ok? A escala que ele deu aqui é 1/18, ou seja, cada 1 centímetro do desenho, 18 centímetros reais. É 1/18. O tamanho do desenho, nesse caso da miniatura, é 12,2. 12,2. E o tamanho real é o que eu não sei, vou chamar de x. Chamei de x. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a ideia da multiplicação cruzada. O que é essa multiplicação cruzada? Essa multiplicação cruzada, ela diz que em uma proporção, se a gente tem segmentos proporcionais, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Isso quer dizer que se eu fizer esse vezes esse é igual a esse vezes esse, se os segmentos forem proporcionais. X vezes 1 é x, igual 18 vezes 12,2. Esse vezes esse está aqui. Esse vezes esse está aqui. Então, x vai ser 18 vezes 12,2 é 219,6. 219,6 centímetros. Isso são quantos metros? A gente divide por 100, tá? Divide por 100, eu tenho ela em metros, que vai ser igual a aproximadamente 2,196, que eu arredondei para 2,2 metros, é o tamanho aproximado da moto, tá? Então, a moto tem uma escala, ela tem 12 centímetros, na realidade, ela tem 2,2 metros, ok? Bom, generalizando isso que eu falei para vocês antes, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se os segmentos são proporcionais, se os números são proporcionais, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. A vezes D é igual a C vezes B, certo? Extremos, esses dois são extremos, esses dois são chamados de meios. Esse daí eu vou deixar para vocês fazerem, então. Encontre a medida do segmento AB, sabendo que CD tem 3 centímetros, EF tem 5 centímetros, GH tem 15 centímetros, qual vai ser o tamanho do segmento que está faltando? Então, eu tenho AB eu não tenho, tá? Esse aqui eu não tenho. CD é 3, então em cima vai X, embaixo vai 3. Igual, em cima o EF, em cima vai 5, embaixo vai 15, certo? Vou deixar aí uns minutinhos para vocês fazerem e já volto com a correção.
voltamos, então vamos fazer a resolução do exercício, espero que você tenha conseguido. Bom, encontre a medida do segmento AB, sabendo que os segmentos são proporcionais. Então vamos lá. Se eles são proporcionais, então AB está para CD, assim como EF está para GH. São proporcionais, ok? Quanto que mede o AB? Não sei, então eu coloco X. O CD eu sei que mede 3, então tá aqui 3 centímetros. EF mede 5 centímetros, aqui eu coloquei 5, e o GH mede 15 centímetros. Aí eu vou fazer o quê? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. A famosa multiplicação em cruz, ok? X vezes 15 é igual a 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então, ficou 15x é igual a 15, que passando 15 dividindo do outro lado, ficamos com x igual a 1. O que significa que o segmento AB mede 1 centímetros, certo? Porque como eles são proporcionais, eu consigo dizer qual é a medida do segmento. Foi isso que Tales fez na pirâmide, tá? Na aula passada que eu falei da pirâmide, foi isso que aconteceu. Ele sabia que eram proporcionais, então ele fez, chamou um dos lados da pirâmide de x e calculou o outro. Bom, último exercício para vocês de hoje. A professora Suelen, que não sou eu, é uma outra professora Suelen, tem 120 barras de chocolate para entregar para 15 alunos sortudos. Se ela tivesse que presentear 22 alunos sortudos, quantas barras de chocolate ela teria que comprar, certo? Como que a gente vai fazer para resolver isso? 120 barras vão para 15 alunos. Se tivesse 22 alunos, seriam quantas barras? Eu vou começar aqui para ajudar vocês, ó. 120 é proporcional a 15 alunos, certo? 120 está para 15, porque 120 barras vão ser para esses 15 alunos aí. Se ela tivesse que presentear 22 alunos, então 120 está para 15, assim como alguma quantidade aqui está para 22. Esse que eu não sei eu chamo de X, certo? Então resolvam aí que eu já volto com a resolução.
voltamos. Vamos verificar então quantas barras de chocolate a professora Suelen terá que comprar para presentear a todos esses alunos aí. Bom, o que está escrito lá? Que 120 barras são para 15 alunos. Se ela tivesse que presentear 22 alunos, seriam quantas barras? Primeiramente, nós vamos fazer a multiplicação em cruz, porque o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Posso fazer 15 vezes x, que já fica do lado certo, é igual a 120 vezes 22, certo? 120 vezes 22. 120 vezes 22 é 2.640. Então, eu fiquei com 15x igual a 2.640. X será 2.640 sobre 15, que passa dividindo, né? 2.640 divididos por 15 vai dar 176, tá? Vai dar x igual a 176. Ok? Bom, a pergunta é, se ela tivesse que dar para 22 alunos, quantas barras ela teria que comprar? Ela já tem 120 barras, ela precisa de 176, então ela tem que comprar mais quantas? Precisaria comprar mais 56 barras, certo? Então, são valores proporcionais. 120 é proporcional aos 15 alunos, assim como 176 é proporcional aos 22 alunos que receberão este mimo da professora Suelen, que, repetindo, não sou eu, é uma amiga minha. Bom, então o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos proporcionalidade, segmentos proporcionais, grandezas proporcionais e aprendemos a fazer cálculo com escala, certo? Deixei alguns exercícios para vocês fazerem no Classroom, vão lá, façam todos e até a próxima aula. Não esqueça de serem extraordinários. Até mais!